Olá, meus amores! Trouxe uma receitinha hoje maravilhosa para vocês, tá? Torta de abacaxi com a massa sucrê. Aquela massa que desmancha na boca, massa quebradiça. A famosa massa podre, tá? Só que essa é a doce. Eu trouxe para vocês o doce do abacaxi, tá? O recheio para nossa torta e a massa. O doce aqui ele já tá pronto. Eu cortei o abacaxi em cubinhos, descasquei, cortei, coloquei açúcar no fogo, fiz o caramelo, adicionei o abacaxi, deixei ali cozinhando por 5 minutos e o nosso doce para finalização da nossa torta tá pronta, tá? Agora o segundo passo é o nosso creme para rechear a nossa torta. O primeiro passo do nosso creme é adicionar, tá? O creme de leite na nossa bowl, uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite aqui. E aí eu vou adicionar 2 colheres bem cheia de leite em pó, tá? Uma colher de sopa de amido de milho. Vou misturar tudo aqui primeiro, fora do fogo, que eu quero que incorpore tudo para não ficar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas no nosso creme, as pelotinhas, né? Misturei tudo, agora eu venho com o leite condensado e adiciono aqui uma caixinha de leite condensado. Vou levar ao fogo mexendo sem parar até ele ganhar, tá? Consistência de creme para rechear a nossa tortinha. Vou mexer aqui até ele engrossar para formar o nosso recheio da nossa torta de abacaxi. E aí você pode me perguntar: ô professora, posso usar a calda do doce de abacaxi para saborizar o meu recheio, esse creme? Pode sim, tá? O que você não pode é adicionar essa calda agora. Por quê? Porque o abacaxi ele é uma fruta cítrica, tá? Ela é ácida. E quando a gente coloca ácido junto com leite, o que é que acontece? Ele talha. E aí o nosso recheio, o nosso creme para a nossa cobertura, para o recheio da nossa torta, vai ficar talhado. E a gente não quer, a gente quer um creme liso, espesso, mas um creme lisinho. O que é que eu faço para adicionar esse sabor de abacaxi? Se você quiser utilizar a calda, você vai mexer aqui o creme, quando ele der o ponto, já tiver no ponto certinho, você vai deixar ele em um recipiente esfriando. Quando ele estiver frio, você vai adicionar, tá, um pouco da calda de abacaxi e bater bem, misturar bem para que ele incorpore todo e não talhe, tá certo? Aqui o nosso creme ele já tá ganhando consistência, olha só, ele já tá mais cremoso, tá? Vou esperar mais 1 minuto aqui já e já vou desligar. Por quê? Porque depois que ele esfriar, ele vai ganhar consistência, tá? Ó, ele já tá cremoso. Se eu deixar ele encorpar mais, quando ele esfriar, ele vai ficar muito grosso e pesado. E eu quero um creme leve, tá? Olha só aqui o ponto do nosso creme, tá? Ele escorre e depois ele cai em blocos, ó, em pequenos blocos. E agora eu vou desligar e vou colocar em um recipiente o nosso recheio. O nosso creme aqui, ó, tá pronto. Eu vou colocar aqui em um recipiente e vou deixar esfriar. Enquanto ele esfria aqui, a gente vai montar a nossa massinha da torta, tá?
Nosso recheio já ficou pronto, tá ali esfriando. E agora a gente vai preparar, tá? A nossa massinha, a nossa massa sucrê para nossa torta de abacaxi. No bowl eu vou colocar 100 gramas de manteiga ou margarina, 50 gramas de açúcar refinado, e 2 gemas. E aí eu vou dar uma misturada, incorporar aqui a manteiga, as gemas e o açúcar. Então vamos adicionar a nossa farinha de trigo. E agora 150 gramas de farinha do trigo, tá? Vou colocar metade. Depois vou acrescentando até dar o ponto da nossa massa, tá? Agora eu já vou misturar com a mão. Eu tenho que fazer só com a ponta dos dedos, misturar essa massa com a ponta dos dedos. Por quê? Porque eu quero uma massa quebradiça. Se eu sovar ou tiver muito contato com a minha mão, o que é que vai acontecer? Eu posso ativar o glúten da farinha do trigo e a nossa massa vai ficar elástica. E eu preciso de uma massa, tá, quebradiça. Feito isso, agora eu vou juntar, tá, toda a minha massa formando uma bolinha. Tô sentindo aqui que a minha massa tá muito úmida ainda. Eu adicionei 150 gramas de farinha, eu vou colocar aqui mais uma colher de sopa. E vou testar o ponto da massa, tá? Utilizei 150 gramas, coloquei mais 10, 160 gramas de farinha e aí consegui o ponto desejado para minha massa, tá? Olha aqui como fica a massa macia, mas ela não tá mais grudando na mão, tá? E aí vamos montar a nossa tortinha. Olha só a nossa massa como tá lisinha, tá? Não tá mais grudando na mão. E aí a gente tem algumas opções, tá? Eu vou usar essa forma de fundo removível, ela tem 15 centímetros. Aí você tem duas opções, você pode esticar essa massa na sua bancada sobre um plástico filme ou papel manteiga e forrar a sua forma, ou você simplesmente, tá, pode pegar pequenas porções e ir colocando na sua forma, tá? Até cobrir toda a forma. A massa tem que ficar uniforme, não pode ficar muito grossa nem muito fina. Então, eu não vou abrir a massa na bancada, eu vou simplesmente pegar aqui a massa e eu vou completando a minha forma, tá? Aqui, ó, coloquei a massinha na nossa forma, tá? Quando vocês forem colocar, tentem deixar aqui, ó, todo uniforme aqui, na mesma espessurazinha, para que não fique um lado mais fino do que o outro. E agora eu vou levar pro forno para assar 10 minutinhos, tá? No máximo. Vou levar aqui pro forno para assar. Se vocês não quiserem abrir a massa na mesa com rolo, vocês fazem aqui, ó, tipo uma cobrinha, e vai colocando aqui na lateral da forma e vai apertando com os dedos
até ficar da espessura que vocês desejam, tá? E aqui na parte do fundo, você vai fazer uma bolinha, aperta aqui na mão, coloca aqui no fundo e vai apertando até cobrir toda a forma, tá? Aqui, ó, vai só pressionando aqui a massinha no fundo e ela vai juntando com a da lateral. Aqui, ó, o fundo já tá coberto. Agora eu venho aqui com os dedos e vou apertando aqui até ficar da espessura desejada, tá? Venho com a faquinha aqui, ó, tiro o excesso. E continuo apertando até ficar na espessura que eu quero. A nossa receitinha rende massa para 2 tortinhas de 15 centímetros, tá? Numa espessura boa. Se você deixar ela bem fininha, vai dar 3 tortinhas. Nossa massinha já está pronta, agora eu vou tirar aqui do forno. Olha só aqui, ó, levemente dourada, ela já começa a soltar aqui, ó, tá vendo? Na nossa forma. Olha só, meus amores, tá? A nossa massa da nossa torta de abacaxi sucrê tá aqui prontinha. E aí agora a gente vai rechear, fazer uma geleia e finalizar a nossa torta, tá? O recheio tá aqui, mexidinho. Ele não está totalmente frio, mas eu vou utilizar assim e vou levar pra geladeira. E aí eu tenho o doce de abacaxi aqui já prontinho. Só que eu quero fazer uma gelatina para colocar por cima. O que é que eu vou fazer? Eu peguei aqui 50 ml de água, coloquei uma gelatina incolor para hidratar. Vou levar aqui ao micro-ondas por 15 segundos. Coloquei ali no micro-ondas por 15 segundos. Eu vou pegar uma parte desse doce de abacaxi para preparar a nossa gelatina. Vou colocar aqui. Eu quero uns pedacinhos de abacaxi, mas eu quero mais a calda do nosso doce para que eu faça essa gelatina.
Aqui eu separei uma parte. E aí eu venho agora com a minha gelatina incolor e sem sabor, tá? Eu vou só adicionar aqui, ó. Misturar. E eu vou reservar aqui. Agora eu venho aqui com o meu recheio. E eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade de recheio na nossa massa. Coloquei aqui uma quantidade. Agora eu vou vir com o doce de abacaxi, vou colocar aqui por cima. E agora, tá, eu venho com a minha gelatina e eu vou completar aqui a minha casquinha, a minha massa, tá? Por que eu optei em fazer essa gelatina? Porque eu quero utilizar a calda do abacaxi, mas eu não quero que quando eu corte a minha tortinha, essa calda escorra e eu perca toda ela. Então, por isso eu coloquei a gelatina, para que ela ganhe consistência, fique firme e eu consiga cortar a minha torta sem perder a minha calda sabor de abacaxi. E aí, ó, tá prontinha aqui. Agora eu vou levar à geladeira e deixar a minha gelatina ganhar consistência. E eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá? A nossa tortinha depois de pronta, gelada. E aí eu vou provar para vocês observarem a textura da nossa tortinha, tá? Foi o que vocês acharam, meus amores? Gostaram da receita? Receitinha completa lá no canal da Chef, tá? Se você ainda não conhece, vai lá, visita. Chef Edjane Carvalho, se inscreve, curte, comenta, deixa lá seus comentários e pede tua receita que eu faço pra você, tá? Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Cheiro! Olha só aqui as nossas duas tortinhas aqui, ó, de abacaxi. E agora eu vou levar para a geladeira até a nossa geleia ganhar consistência. Beijo, meus amores!